Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém? Abra sua Bíblia comigo em São Lucas, capítulo de número 8 e o verso de número 16. Irmãos da mídia aí, me ajuda, que eu passei dos 40 já, tenho que usar óculos. São Lucas 8, 16, e vamos ler esse versículo, que diz assim, aleluia. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas ponha no velador, para que os que entram vejam a luz. Podemos ler mais uma vez? Só o 16. Ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum o quê? Vaso, ou a põe aonde? Debaixo da cama, mas põe de onde? No velador, para os que entram vejam a luz. Glória a Deus por isso. Que bom, irmão, é saber que Jesus começa essa parábola da candeia logo depois de dar a parábola do semeador. E depois que ele dá a parábola do semeador, ele diz que uma semente que o semeador semeou caiu em boa terra. E a boa terra está aqui hoje, presente. A boa terra somos nós, que decidimos produzir frutos. A boa terra é nós, que decidimos aceitar que Jesus, por meio do Espírito Santo de Deus que habita em nós, venha produzir luz. A luz que temos não é própria. A luz que temos vem do Espírito Santo de Deus. A luz de Deus vem desse Espírito maravilhoso que nos foi dado no momento que nós aceitamos a Cristo. E há uma confusão no meio pentecostal disso daí. Um dia lá na igreja um jovem estava tão triste, e ele me disse, pastor, eu vou para o céu. Eu disse, mas como? Você está pensando que não vai para o céu? Ele disse, é que eu não falo língua estranha, pastor. Eu vou entrar no céu ou não vou entrar no céu? Irmão, eu disse para ele, irmão, tem tanta gente que fala língua estranha, que não vai entrar no céu que você nem imagina. Mas tem tanta gente que não fala uma palavra em língua estranha, que também vai entrar no céu, porque salvação não é dependente se fala língua estranha ou não fala. Salvação depende de vida com Deus. Depende de você ter uma vida cheia do Espírito Santo. E quando nós aceitamos a Cristo, nós pensamos que já somos convertidos. Pensamos que aceitamos a Cristo e começamos a dizer que já somos convertidos. E começamos a ser vaso ruim. O que é vaso ruim? Vaso ruim é aquele vaso que só sabe ver defeito no outro. Isso é vaso ruim. E nós começamos a pensar que estamos num nível maior que os outros. Que nós somos melhores que os outros. E existe um problema muito grande. Nós nem podemos pensar que não somos nada, porque isso cria um espírito de inferioridade nas nossas vidas. Mas nós também não podemos pensar que somos a última Coca-Cola do deserto. A gente tem que ter equilíbrio para entender que somos o que somos, não porque somos alguma coisa, mas por aquele que está em nós. Somos alguém porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Mais que isso, o Senhor Jesus nos escolheu. Isso é maravilhoso. Nós somos o que somos porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Vamos ver um personagem da Bíblia aí? Abra sua Bíblia comigo em Lucas. E vamos ver aqui primeiro de tudo, vamos voltar um pouquinho aqui em Lucas. E vamos no capítulo 5. O capítulo 5 diz assim, vamos ler só o versículo 10 para ganhar tempo, 5:10. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão,
não temas, de agora em diante será pescador de homens. Estamos em Lucas 5:10. O que diz a história? Diz a história bíblica, o relato bíblico, que Jesus, ele chega em um lugar e está pregando a palavra. Ele está na orilla do mar aí de Tiberias, na praia, e diz que a multidão apertava e oprimia ele. E ele olha no mar, ele vê no mar, ele vê dois barcos. Ele vê o barco de Pedro e o barco dos filhos de Zebedeu. E ele escolhe o barco de Pedro. Mas ele escolheu o barco de Pedro só naquela ocasião, porque ele estava num corpo físico, como eu e o seu. Ele ainda não estava em um corpo glorificado, que pode estar em todo lugar, mas ele estava. Então ele escolheu um barco, o de Pedro. E ele escolheu o barco de Pedro e disse para Pedro: Pedro, já que você está lavando as redes aí, deixa eu usar esse barco de púlpito. E ele põe o barquinho um pouquinho mais para lá e começa a pregar para a multidão, e Pedro está ali escutando. A palavra de Deus está sendo lançada a Pedro. E de repente o Senhor termina de pregar, e tudo aquilo que o Senhor usa de nós, Ele não vai devolver igual. Quem se acorda do burrinho? A última vez preguei sobre o burro, o jumento. Tem alguns jumentos que se perdem, mas tem outros que viram 0 quilômetro. O Senhor então, ele pega e diz para Simão: Simão, Pedro, boga a mar adentro, entra, você vai pescar. E Pedro diz assim: Senhor, a noite toda não pescamos nada, mas firmado na tua palavra, nós vamos lançar a rede. Já que o Senhor mandou lançar a rede, nós vamos lançar. E a Bíblia relata essa pesca milagrosa, essa pesca que eles pescaram tanto peixe, mas tanto peixe, que os barcos quase iam afundando de tanto peixe que era. E no versículo 11, diz algo maravilhoso, do capítulo 5 de Lucas, versículo 11, diz assim: o Senhor diz: olha Pedro, a partir de hoje, você vai ser pescador de homem, vem e segue. Você pode colocar aí, por favor, o 5:11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o... Eu imagino esses homens pescadores olhando o barco cheio e olhando Jesus. O barco estava cheio e Jesus estava ali. E eles tinham que fazer uma escolha: ou vendia os peixes, terminava com a produção que estava ali, ou deixava tudo ali para aquela multidão faminta e seguiam a Jesus. E eles decidiram, como eu e você, deixar tudo e seguir a Cristo. Deixou tudo, irmão. Mas deixar tudo, eu não sei o que você deixou para seguir a Cristo, eu sei o que eu deixei para seguir a Cristo. Eu tive que pagar um preço, eu tive que deixar algo para seguir a Cristo. Eu tive que deixar algo para dizer: agora eu decidi seguir a Cristo. Todos nós tivemos que deixar algo. Aquilo que para mim, que você deixou, que sabe, pareça tão insignificante, mas para você era algo muito grande, que você teve que deixar. Todos nós tivemos que fazer uma escolha entre Cristo e entre o barco cheio de peixe. Então Jesus, ele começa a acender o fogo da candeia no coração de Pedro e desses pescadores. O fogo começou a acender e começou a fazer o trabalho do Espírito Santo, que é convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus.
O fogo do Espírito Santo, que foi lançado pela boca do pregador, nesse momento Jesus entrou no coração daqueles homens. E eles decidiram seguir a Cristo. Decidiram deixar tudo, mas decidiram caminhar com Cristo 3 anos e meio. E nós vamos ver que a história deles não é diferente da nossa. Eu e você temos a síndrome de Pedro. Somos uma candeia, somos um vaso que recebeu uma candeia. O vaso recebeu a candeia. Nós estamos refletindo a luz de Cristo. Mas no caminho, a Bíblia diz lá que ninguém pode acender uma candeia e cobrir ela com um vaso. Agora, vaso, o que você lembra de vaso pentecostal? O vaso. Ó o vaso aí. Já virou até bordão, né? Ó, o irmão é um vaso, hein? Ó o vaso. O vaso. Mas se o vaso conseguir apagar a candeia, e a Bíblia diz, não extingueis o Espírito Santo de Deus, não apagueis o Espírito Santo de Deus, não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Mas como um vaso pode apagar uma candeia? Porque vaso foi feito para estar cheio de óleo. Não é isso? Se você pegar um vaso cheio de óleo e despejar em cima de uma candeia, o que vai acontecer? Vai pegar mais fogo. Essa aguinha aqui, essa plantinha aqui está precisando de água. Vou pôr essa água aqui. Desculpa, viu, Vitorino? Mas vou pôr água aqui. É que estava com sede. O vaso cheio de azeite, lançado em cima da candeia, ele vai produzir mais fogo. Agora, imagina que isso aqui é a candeia. Ó como o vaso vazio faz. Vai apagar ou não? Por quê? Tirou o oxigênio. O vaso vazio consegue apagar a candeia. O vaso vazio consegue extinguir o fogo da candeia. Mas só pode ser um vaso vazio. Por isso, crente, cuidado com vaso vazio. Porque vaso vazio tem poder para apagar o fogo que há em ti. Vaso vazio não vai produzir chama em você. Vaso vazio não vai fazer que o Espírito arda na sua vida. Mas quando você se encosta num homem ou numa mulher cheia do Espírito Santo, a tendência é você incendiar mais. Mais fogo, mais unção, mais poder, mais presença. Mas o vaso vazio, tanto esse como o de fora, tem poder para apagar o fogo da candeia. E o fogo da candeia é o fogo do Espírito Santo. Vaso vazio, a candeia não foi acesa para que o vaso extinga o fogo dela. É isso que nós lemos da parábola. O vaso não pode apagar o fogo. Porque o vaso não tem que aparecer. O vaso é de barro. O vaso é de barro. O vaso tem que ter equilíbrio, que ele não é tão insignificante, mas ele também não está sobre a candeia. O vaso tem que ter equilíbrio de saber que é o fogo da candeia que está produzindo luz nele. Isso é avivamento. Fogo do Espírito. Fogo do Espírito. Mas vamos ler aí uma passagem a mais. Vamos um pouquinho mais adiante na história de Pedro. Eu disse que você ia ler Bíblia hoje. Lucas 22, 31. Disse também o Senhor. Lucas 22, 31. Isso, me ajudem.
Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Mas peraí, tem algo errado aqui. Simão, eis que Satanás os pediu. Quantos Satanás queria cirandar? Todos. O que nós lemos? Simão, eis que Satanás vos pediu, a todos, aos 11, para cirandear. Mas o Senhor diz no versículo seguinte: mas eu roguei por ti. Espera aí, não era todos que Satanás queria cirandear? Mas por que o Senhor está rogando só por Pedro? Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando aí, doeu. Tu, quando se confirma teus irmãos. Ai, que triste. Quando tu se converteres. Mas por que o Senhor está se dirigindo especificamente a Pedro? Aquele homem que ele foi lá e o escolheu. Não foi Pedro que escolheu Jesus, não foi nós que escolhemos Jesus, mas a Bíblia diz que Ele nos escolheu. Mas por que Jesus está dizendo para um homem que Ele escolheu? Ele está dizendo: Satanás pediu para cindareá-los. Quando eu for crucificado, pediu para que a coisa vá. Mas eu, Pedro, roguei por ti. Sabe qual era o problema de Pedro? Ele se julgava melhor que todos. O problema de Pedro é que ele achava que ele era a única Coca-Cola do deserto, ou a última. Pedro achava que sem mim nada vão poder fazer. Pedro achava que ele era o discípulo mais importante. Pedro achava: mas pastor, por que o senhor está me dizendo isso? Porque Pedro, na história dele, começou a dar indícios disso para o Senhor. Pedro começou a dizer ao Senhor coisas que o Senhor foi analisando e dizendo: esse homem não entendeu ainda, que eu chamei ele, a candeia está nele, mas ele vai apagar o fogo do Espírito, e eu vou ter que acender de novo. O que diz a palavra? Olha só, Mateus 26, 31. Eu gosto de ler Bíblia, irmão. Eu nasci na igreja batista, eu gosto de ler Bíblia. Mateus 26, 31. Então Jesus lhes disse: todos vós, quantos? Mateus 26, 31. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizeis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois ressuscitarei e irei adiante de vós a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem, eu, o santarrão, o Pedrão, eu nunca me escandalizei de ti. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes,
Um dia está caminhando Jesus, não vamos ler não para ganhar tempo. E Jesus está dizendo, eu vou para a cruz. Esse é meu propósito. Todos nós temos um propósito diante de Deus. Meu propósito é estar lá na Bolívia. O pastor já cansou de dizer, Braz, vem embora. Eu só venho quando Deus falar comigo. Ele falou comigo para ir, ele tem que falar comigo para mim voltar. Ele falou para mim ir, ele tem que falar para mim voltar. Aí, Jesus está indo para a cruz. Olha que maravilha. Imagine se ele não tivesse vindo para cá. Ele está vindo para a cruz, e Pedro disse, Senhor, não faça isso não, Senhor. Fica com nós, vai multiplicando pão aqui, vai fazendo uns milagres aqui, outro ali, vamos ficar nós aqui. E o Senhor olha para Pedro e diz assim, para trás de mim, Satanás. Se você não aprender a fazer isso, com quem está querendo apagar a sua candeia, você vai morrer espiritualmente. Porque está cheio de vaso vazio, querendo apagar o fogo que está em ti. E vaso vazio que anda com você, meu irmão. Vaso vazio que come na mesa com você. Vaso vazio que canta com você, que prega com você. Se você deixar, vai apagar o fogo que está em você. O homem comia com Jesus, andava com Jesus, mas o Senhor viu quem estava por trás dele. Mas o Senhor era contra Satanás, mas não contra Pedro. Olha que maravilha. Vamos aprender isso, vamos aprender isso. O problema não estava em Pedro, estava em quem estava usando ele. O problema estava que Pedro estava dando ouvido para o diabo. Imagina o pastor Jorge dizer para você, para trás de mim, Satanás. Ai, o pastor me chamou de Satanás. Quantas vezes não quiseram cruzar no seu caminho e no meu caminho e dizer para nós o que nós devemos fazer, quando Deus já nos deu direção do que temos que fazer. E melhor é ouvir a voz de Deus do que a voz de homens. Guarde isso. Se Deus te pôs algo na sua vida para fazer, e eu sei que Ele colocou, porque Deus não tem filho ocioso, faça o melhor daquilo que Deus deu para você fazer, o melhor, seja vivo naquilo que Deus te pôs para fazer. Seja vivo, seja vivo. Você foi chamado para produzir luz, mas não é qualquer luz, é a luz do Espírito. Não é seu brilho, não é o meu brilho, é o brilho de quem está em nós. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Vamos seguir. Lucas, deixa eu ver o relógio aqui, me perco nessa coisa. Lucas 22, 38. E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E eles lhe disse, basta. O Senhor ia para o Getsêmani, e os discípulos pensaram, agora vamos usar as espadas, vamos fazer com as espadas, agora está dizendo, vamos fazer com as espadas, o que, a rebelião que nós temos que fazer. Mas o Senhor só disse, 2 espadas basta. Ele não disse que era para usar. Ele disse que era para usar alguma coisa. Quem foi o infeliz que foi usar a espada? Pedro. Pedro agarra a espada e corta a orelha de Malco. Pedro agarra a espada e pum, a orelha de Malco. Sabe o que eu aprendo nessa passagem? Deus ama tanto eu e você, que tem hora que nós vamos, como diz em Bolívia, quando alguém faz alguma coisa errada, em Bolívia a gente diz, meteu a pata. Quer dizer, é como o burro que entra no lodo e fica com as 4 patas aí atolado no barro. Então em Bolívia nós temos esse dito, quando alguém faz alguma coisa errada, ou há alguma coisa que não se mandou, meteu a pata. Pedro agarra a espada sem Jesus falar nada e vrau, corta a orelha do Malco.
Pedro ali terminava o ministério de Pedro. Pedro ia ser condenado, porque atacou o servo do sumo sacerdote, e o ministério de Pedro terminava ali. Quantas vezes meu ministério e o seu foi para ser terminado, e o Senhor pôs a orelha de Malco no lugar outra vez? Quantas vezes nosso ministério era para ser desfeito, mas o Senhor agarrou a orelha de Malco e disse assim: não tem mais evidência, o perdão está sobre a sua vida, quando tu se converteres. Oh, que maravilha! Aí alguém faz alguma coisa errada na igreja, nós já queremos matar, porque a gente não aprendeu a pôr a orelha no lugar. A gente só aprendeu a usar 2 espadas. Quantas espadas eram? 2. Pedro usou uma, mas quando ele foi usar outra não deu tempo, porque lá a orelha já estava no lugar. Mas a ideia era cortar as 2 orelhas. Para que o que entra pela orelha? A palavra. Palavra. A fé vem por ouvir e escutar palavra de Deus. Um Malco sem 2 orelhas não ia se converter nunca. Mas Malco, a Bíblia não diz, mas quando Malco recebeu a orelha no lugar de novo, eu tenho certeza que virou crente. Quando ele escutou, não só escutou, mas sentiu o toque de Jesus, colocando a orelha no lugar, Malco se converteu. Agora, Jesus disse: Senhor, há um que todos se escandalizem. Eu vou contigo, Senhor. Pedro cumpriu a promessa de ir com Jesus na cruz? Não. Mas não tem problema não, irmão. Quando você não cumprir a promessa, Deus vai levantar outro melhor que você para fazer. Olha só o versículo, capítulo 23, versículo 26. Quando iam levando, tomaram um certo Simão. Olha, eu amo a Bíblia. Lucas 23, 26. Você pode pôr aí na mídia, vai ser uma maravilha. E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram a cruz às suas costas para que levasse após. O nome é tão maravilhoso. Um Simão disse que ia fazer, o Simão não fez, mas Deus levantou outro para fazer. Aquilo que aquele que prometeu que ia fazer não fez, mas outro teve que fazer. Ei, se você não fizer, se preocupa não, Deus vai levantar outro melhor. Você que vai perder, não é a obra não. Você quer fazer promessa e não cumprir? Siga fazendo. O problema é seu com Deus. O que acontece a seguir, estou terminando, versículo capítulo 22, versículo 54. Então, prendendo, o levaram e o meteram. Lucas 22, 54. Então, prendendo, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de... Tem alguma coisa errada nesse versículo? Tem. O discípulo não pode aprender se segue o maestro de longe. Tem como Mia ensinar alguém a tocar se não está presente? Tem, Mia? Dá não. Tem como o pastor Luiz ensinar alguém se não está presente? Não tem não. Porque o maestro tem que estar junto. O discípulo, em realidade, é que tem que estar junto com o maestro. Mas Pedro estava seguindo de... Não dá para aprender nada de longe, irmão. É por isso que não se converte. Seguir de longe não tem avivamento não. Porque avivamento, quando eu era menino, avivamento para mim era saltar igual louco, dar umas rajadas de língua estranha, correr, bater com a cabeça na parede. Um dia numa igreja lá, não vou contar, um começou a falar de um lado, rabacantarabacaia, e eu respondia do outro, tacalabatá, tarabataia, e o pastor
parou de pregar. Pôs o microfone e ficou esperando. Esperou 5 minutos. Passou 5 minutos, ele diz assim: vem os dois aqui. O que você estava falando para ele? É mistério, pastor, aleluia. E você? Mistério também. Mistério vocês vão ver no meu gabinete daqui a pouco. Aí vocês vão ver mistério. Vocês param o culto para ficar gritando no culto? A palavra vem por ouvir. A palavra entra por ouvir. A fé entra por ouvir a palavra. E Pedro seguia adiante. E havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, você pode dar um glória a Deus por isso? Havendo acendido o fogo no meio do pátio, pode dar um glória a Deus por isso? Está vendo? Dá glória a Deus até na hora errada. Esse é outro problema do crente, dá glória a Deus na hora errada. Esse fogo é estranho. É um fogo no meio do pátio, um fogo que você não deve nem se acercar a ele. Isso é fogo estranho, irmão. Acender um fogo no meio do pátio. E havendo acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Versículo 59. E passado quase uma hora, quanto tempo? Quase uma hora. Outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou da palavra do Senhor, que lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3. E saindo Pedro para fora, chorou. E saindo Pedro para onde? Pedro estava numa fogueira estranha. Pedro então chorou e foi resolvido o problema. Não. Pedro teve que sair da fogueira que estava, e aí sim, chorar amargamente. O problema que você não está tendo conversão é que você quer ficar na mesma fogueira, mas chorando, não adianta nada. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Pedro teve que se levantar daquele fogo estranho, aquele fogo de negar a Cristo, aquele fogo que fazia com que ele seguisse a Cristo de longe, e sair fora daquilo e chorar amargamente. Esse é o primeiro passo para o avivamento. Reconhecer que não podemos nos esconder embaixo da cama. A candeia não pode estar escondida. Pedro queria estar escondido embaixo da cama, escondido na fogueira estranha. Minha mãe era costureira. Nós tínhamos 12 anos de idade, eu tinha 12, meu irmão tinha uns 13, nós tivemos uma ideia brilhante. Vamos entrar embaixo da cama para ver as senhoritas que vêm aí se trocar. E entramos embaixo da cama. E estamos lá vendo, tranquilo. De repente, eram 3 irmãos de sobrepeso. As 3 sentou na cama. Irmão, pensa numa gritaria embaixo dessa cama. 2 jovenzinhos gritando igual louco, porque o ar não saía, o ar estava sufocando. Aí veio uma mão assim e nos tirou de lá. Vão! E na outra mão tinha um chicote de 3 dobras assim, misericórdia. Mas apanhamos igual gente grande. E eu aprendi que nunca mais podia me esconder embaixo da cama. Nunca mais me escondi. Tenho até medo quando eu vejo uma cama de entrar embaixo. Porque quando somos meninos na fé, queremos nos esconder de Deus. Mas não podemos não, irmão. Quando Ele sentar na cama, você tem que sair daí. Você vai sair do seu esconderijo porque Ele te escolheu com um propósito. Estou terminando. João, último passaginho que vamos ler. João, capítulo 21.
Versículo 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, onde tudo começou. Ele outra vez aparece, já num corpo glorificado. Não é o mesmo Jesus num corpo carnal, ele aparece outra vez. E estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era assim. 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhe: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Começaram no zero. Eles começaram no zero com Jesus, e sem Jesus estão no zero. Agora Pedro tem que tomar uma decisão, não é seguir a Cristo. Ele tem que tomar uma decisão, se coloca a candeia no velador. E que essa luz seja luz para todos. Ou ele apaga de uma vez o fogo que está nele. É a hora de Pedro decidir, me converto ou não me converto? É a hora de Pedro dizer, deixo de ser menino e viro homem espiritualmente hablando, ou sigo sendo menino? E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Eu amo Jesus. Eles estão pescando, na mesma história, e o Senhor está dizendo: conseguiram fazer alguma coisa sem mim? Estão dando conta de fazer qualquer coisa sem eu? Porque eu disse para vocês que sem mim nada podeis fazer. Vocês deram conta de fazer alguma coisa? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco. Da mesma forma que eu ensinei da outra vez, faça da mesma forma que eu te ensinei no princípio. Volte ao seu primeiro amor, e o fogo vai começar de outra vez. Volte no princípio. Não adianta você dizer: tenho 20 anos de crente, tenho 30 anos de crente. O Senhor quer que você volte naquele princípio, que você deixava tudo por Cristo, que você deixava tudo para estar com Cristo, que você deixava qualquer coisa para estar com Cristo. Lançaram, pois, a rede, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se, oh aleluia, olha o avivamento aí, cingiu-se, oh aleluia. Você podia ter dado um glória a Deus, agora é na hora certa. Cingiu-se com a túnica e se lançou ao mar. Se vestiu outra vez de túnica sacerdotal, porque teve um momento da minha vida que eu tirei ela e fiquei nu. Mas quando o Senhor disse também para mim: ó, é o Senhor, eu tive que me vestir outra vez de túnica sacerdotal e dizer: Senhor, eu vou me lançar nesse mar chamado mundo, e vou seguir pescando esses peixes que o Senhor tanto quer. Eu vou ser pescador de homens, Senhor. Aleluia. Então aquele discípulo a quem Jesus amava diz, versículo 8: e os discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, e lançaram a rede cheia de peixe. Logo que saltaram a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei 2 peixes, que agora apanhaste. Simão Pedro puxou as redes para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompia a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu?
porque sabiam. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Você sabe do momento que você entrou aqui que o Senhor está aqui? Você já contou quantas pessoas tem na igreja? Você já analisou que a igreja está vazia? Você já analisou que na orquestra tem 1, 2, 3, mas você não parou para pensar que Jesus está aqui? Que você saiu da sua casa, eu saí da minha casa, para cultuar Cristo. E que Ele já tem tudo preparado para nós aqui, a bênção que Ele tem preparado. Já está a brasa acesa, é só você entrar no fogo. Tudo preparado, porque Ele disse, onde estiver 12 ou 13 reunidos em meu nome, aí estou eu em meio de vocês. Você até já tirou foto dizendo, vou mostrar para o irmão, para a irmã que a igreja está vazia. Mas eu quero que você entenda uma coisa, a igreja não está vazia, porque essa igreja aqui está cheia dEle, essa igreja aí está cheia dEle. Você saiu da sua casa por causa dEle, você veio aqui por causa dEle, você é avivado porque você crê nele. Então saia do seu lugar, venha aqui adiante e diga, Senhor, eu quero crescer como Pedro, Senhor. Traga seus 2 peixinhos aqui hoje, vamos pôr esses peixinhos na brasa. Saia do seu lugar, venha aqui adiante, vamos orar. Você não é diferente de Pedro, eu não sou diferente de Pedro. Porque o fogo tem que arder nas nossas vidas. Deus tem uma palavra para nós cada dia. Eis que estou convosco. Oh, aleluia. Todos os dias. Mesmo se você chegar nessa igreja um dia, viu, Mia? Para reger a orquestra e tiver um só aí, faça como se tivesse uma multidão. Faça porque há anjos de Deus aí adorando junto com vocês. Quando você entrar nessa igreja, que tenha só você, glorifique a Deus e diga, Senhor, é por ti que eu estou aqui, Senhor. Nunca desanime. Cinja-se de roupa sacerdotal. Cinja-se de roupa sacerdotal. E quando o diabo vier dizer para você, não adianta seguir, diga para ele, para trás de mim, Satanás, eu sei em quem tenho crido. Eu sou um homem à imagem e semelhança do meu Jesus, que não fico atrás de conversa daqui e dali. Eu sou um homem segundo o meu Senhor, que aprendi com o meu Senhor, que ser cheio do Espírito Santo é seguir o alvo, é seguir a meta daquilo que o Senhor me chamou. Para trás de mim, Satanás. 10.000 cairão à minha direita, outros tanto à minha esquerda, mas eu não serei abalado, porque eu sei em quem tenho crido. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, esse avivamento tem que começar de nós, Senhor. O avivamento tem que começar de nós, Pedros, ó Pai, que muitas vezes somos como Pedro, inconstantes, Senhor. Muitas vezes, Senhor meu Deus, estamos vendo o movimento, estamos te seguindo, mas de longe, Senhor. Mas é tempo de seguir de perto, ó Deus. É tempo, Senhor meu Deus, de aprender de Ti. Cada culto que você vem, você está aprendendo, você está seguindo Ele de perto.
Você está buscando a presença dEle. Por isso, quando você entrar na igreja, agradeça a Deus, diga: Senhor, graças porque estou aqui, Senhor. Eu posso aprender mais de Ti hoje. Deus, aqui estão essas vidas, meu Pai, que vieram hoje a esse culto, Senhor, quando muitos podiam estar aqui, mas decidiram não estar, Senhor meu Deus. Estão em fogueira, Senhor meu Deus, que não leva a nada. Estão em fogo estranho, Senhor. Estão se aquecendo em outro lugar, em outra fogueira. Mas nós decidimos vir nos aquecer na Tua fogueira, Senhor. Fogueira de brasa viva, preparada por Ti. Nunca mais, meu irmão, murmure quando entrar na igreja. Quando você entrar na igreja, não busque se o pastor Luiz veio. Não busque se o outro pastor veio. Não busque se o pastor Braz está aqui. Não busque. Busque aquele que te trouxe aqui. Aquele que te trouxe aqui. E você vai cada dia estar mais vivo na presença do Senhor. Quero te agradecer, Senhor, por essa palavra. Palavra que falou primeiro ao meu coração, Senhor. E veio arrancar algumas tristezas, Senhor meu Deus, do meu coração em primeiro lugar. Palavra essa que renova, Senhor. Palavra essa que traz ânimo, Senhor meu Deus, que vivifica, ó Pai. Palavra essa, Senhor. Alguns poderiam ter vindo louvar, mas eu estou aqui, Senhor, para te adorar. Alguns poderiam ter vindo para receber uma bênção, mas não estão. Mas eu e você estamos saindo abençoados desse culto. Porque o Senhor preparou dois. Ai, me dai que alai xarabás. Ei, calabás, tere, calabás, xarei, darás. Deixa o Senhor te renovar nesse fogo hoje. Deixa o Senhor te renovar. Darabacalabalabaxé. E calabadarabaxarabás. E calabacalamaxerebalabás. Ei, mano, caralho, sorivai, churigabrito, abás.